Olá, meus queridos e amados irmãos em Cristo, sejam todos muito bem-vindos ao seu canal Mundo Católico Romano. É com muita alegria que recebo você aqui para mais um vídeo do nosso canal. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei do Universo, salve Roma! É o nosso primeiro vídeo da nossa série História da Igreja. No nosso primeiro vídeo, nós iremos começar falando no fundador, da Igreja Católica. Sim, existe um fundador, e o fundador da Igreja Católica é o próprio Cristo. Sim, Cristo fundou uma igreja. Existe uma igreja. A Igreja Católica, ela não é uma placa, uma denominação. A igreja, por excelência, ela tem um fundador divino. E esse fundador divino é o próprio Cristo. Então, quando se pensa em fundação da igreja, o que vem na cabeça de muita gente é ir lá no cartório, registrar um CNPJ e assim construir um templo ou então alugar um salão. E ali se dá uma placa, se dá o nome de uma igreja, uma determinada igreja, uma organização ali religiosa, e se funda ali uma igreja. Mas não foi assim que aconteceu com a Igreja de Cristo, a Igreja Católica. Ela é fruto de um longo processo histórico que foi se dando na história, que foi acontecendo na história, paulatinamente durante esses 2000 anos de caminhada. No decorrer da nossa série, nós iremos tratar especificamente sobre a fundação da igreja, sobre esses alicerces que foi lançado por Cristo. Mas hoje nós queremos tratar sobre a questão do fundador, que é Jesus Cristo. Porque ainda tem gente que duvida, com tantos documentos históricos que nós temos, tantas fontes históricas que falam sobre Jesus Cristo, sem citar os 4 evangelhos canônicos. Ainda tem gente que duvide dessa verdade de fé, dessa verdade histórica, dessa verdade factual, porque de fato ele existiu, ele é um personagem histórico. Então nós vamos trazer para vocês documentos lá do primeiro século, de historiadores não cristãos que falam sobre Jesus Cristo. A primeira fonte histórica é o relato de Tácito. Quem foi Tácito? Ele foi escritor, procônsul romano. Ele foi historiador romano e viveu ali em 55 a 120. Foi orador, ele foi o procônsul romano no ano 97, foi o procônsul da Ásia Romana em 110 a 113. E ele, falando sobre o incêndio de Roma, que aconteceu no ano 64, porque nós sabemos que Nero incendiou Roma, ele apresenta uma notícia exata sobre Jesus. Embora um relato um tanto curto, mas ele traz um relato que nos fala sobre Jesus. E é um escritor pagão, um escritor romano. Abre aspas. Um boato acabrunhador atribuiu a Nero a ordem de pôr fogo na cidade. Então, para cortar o mal pela raiz, Nero imaginou culpados e entregou às torturas mais terríveis esses homens detestados pelas suas façanhas, que o povo apelidava de cristãos. Este nome vem de Cristo, que sobre o reinado de Tibério foi condenado ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Esta seita perniciosa, reprimida a princípio, expandiu-se de novo, não somente na Judéia, onde tinha sua origem, mas na própria cidade de Roma. E nós temos o primeiro relato de Tácito, historiador romano. Aqui ele traz dados importantes porque é aquilo que está nas Sagradas Escrituras. Aqui eu destaco o dado que ele traz sobre a morte de Jesus. É um relato que está nos Evangelhos. Jesus Cristo foi morto sobre Pôncio Pilatos. O segundo relato é do historiador também romano, Plínio o Jovem, que foi sobrinho de Plínio o Velho. Ele foi governador romano da Bitínia, na Ásia Menor, atual Turquia. Ele escreveu o imperador romano Trajano em 112. Olha o que ele diz. Os cristãos estavam habituados a se reunir em dia determinado, antes do nascer do sol, e cantar um cântico a Cristo, que eles tinham como Deus. Nós temos também mais um relato de documentos romanos, historiador romano Suetônio. Ele escreveu no ano 120, ali no início do segundo século. Então, Suetônio, referindo-se ao reinado do imperador romano Cláudio, ele diz o seguinte, ele afirma que expulsou de Roma os judeus
que sob o impulso de Crestos, que seria o Cristo, né? Cristo Jesus, se haviam tornado causa frequentes de tumultos. É interessante que essa afirmação de Suetônio confirma também Atos dos Apóstolos, capítulo 18, onde lá nos diz que Cláudio, ele decretou a saída, expulsou os judeus de Roma. Isso aconteceu por volta ali do ano 49 a 50. E Suetônio, ele confunde ali os cristãos com o próprio Cristo, né, que ele chama de Crestos. E ele achava que era o próprio Cristo que estava em Roma, causando revolta, causando tumulto, provocando desordens. Então, o Suetônio, ele está mal informado, mas ele deixou aí esse dado interessante sobre a existência, né, histórica de Jesus Cristo. Nós temos também documentos anticristãos, que são os documentos judaicos. Sobretudo o Talmud babilônico, abre aspas, na véspera da Páscoa, suspenderam a uma arte Jesus de Nazaré. Durante 40 dias, um arauto à frente dele merecia ser lapidado, porque exerceu a magia, seduziu Israel e levou à rebelião. Quem tiver algo para justificar, venha proferi-lo. Nada, porém, se encontrou que o justificasse. Então, suspenderam-no a arte na véspera da Páscoa. Lembrando que é um documento anticristão, eles vão dizer que nesse documento Jesus Cristo fazia magias, que Jesus Cristo fazia rebelião, então por isso mereceu a morte, né? Segundo aqui o Talmud. Mas é uma fonte histórica interessante. Então isso corrobora com os evangelhos, também que ele foi morto na cruz. Nos evangelhos também os judeus acusam Jesus Cristo de fazer rebelião, de fazer revolta, motim, incitar, de se proclamar como rei dos judeus, e assim encontraram uma forma de crucificar, né? Uma justificativa para matar Jesus Cristo. E para finalizar, nós temos Flávio Joséfo, grande historiador ali do primeiro século, muito interessante, também não era cristão. Ele diz o seguinte: por essa época apareceu Jesus, homem sábio, se é que há lugar para se chamarmos homem, porque ele realizou coisas maravilhosas. Foi o mestre daqueles que receberam com juro a verdade, e arrastou muitos judeus e gregos. Ele é o Cristo, por denúncia dos príncipes da nação. Pilatos condenou ao suplício da cruz, mas os seus fiéis não renunciaram ao amor por ele. Porque no terceiro dia, ele lhe apareceu ressuscitado, como anunciaram os divinos profetas, justamente com 1000 outros prodígios a seu respeito. Ainda hoje subsiste o grupo que, por sua conta, recebeu o nome de cristãos, antiguidades judaicas. Então nós temos esses documentos históricos, né, que nos falam sobre a existência histórica do fundador da Igreja Católica, nosso Senhor Jesus Cristo. Até o nosso próximo vídeo. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, salve Roma, viva Cristo Rei do Universo.